Que, em nome do Dr. Vitor Mamana, diretor do Centro de Tecnologia para Informação Renato Archer, o CTI, uma das 13 unidades de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, tenho a honra de recepcionar a todos vocês. Em especial, gostaria de destacar a presença da USP, da Unicamp, da PUC Campinas, da PUC São Paulo, da Unifesp, da Fundacentro, do Tribunal Regional do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério da Saúde, da Universidade Federal do Paraná, enfim, de todas as instituições que nos prestigiam, que enviaram, sejam como palestrantes, comentaristas e coordenadores, que totalizam um contingente de 21 pessoas aqui relacionadas, a presença de mais esse esforço, de mais essa edição desse grupo brilhante, o Grupo Gaia, aqui no CTI, nessa sessão, de mais uma sessão da Manhã da Inovação. Então, nessas 8 horas de trabalho que se avizinham, né, que teremos pela frente, eu gostaria, sinceramente, de desejar as boas-vindas e um dia de muito êxito para todos aqui nas instalações. Por favor, sintam-se à vontade e contem conosco para o que nós pudermos colaborar para que vocês realizem o trabalho da melhor maneira possível. Um bom dia. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, me apresentar, eu sou Marcos Silveira, aqui do CTI, desse grupo, GAIA, Grupo de Apoio à Inovação e Aprendizagem em Organizações, e agradeço a presença de todos, os palestrantes, comentaristas, e também a participação do meu amigo, Dr. Dantas Pereira, que eu conheci ele no último ano da graduação e eu no primeiro ano de mestrado, então vocês podem imaginar que faz um bom tempo. Tem vários aqui que não tinham nem nascido ainda. E hoje, coincidentemente, trabalhamos juntos, lado a lado, aqui no CTI. E, para mim, é realmente uma alegria de participar desse evento, que trata de um tema que vem mobilizando a mim, pessoalmente, e ao nosso grupo, cada vez mais. Então, trata-se de um evento bastante intenso, razão pela qual hoje a gente optou por não dar aquele atraso regulamentar. Já recebi telefonema de pessoas que estão presas aí em engarrafamentos, normal, nesse horário, mas aí a gente optou por começar assim mesmo. Tá? E esse evento de hoje, como eu falei, ele tem uma programação bastante intensa. Então, na parte da manhã, nós vamos ouvir o Dr. Laertes Nelvar, que é uma pessoa de uma atuação muito relevante, e, quando ele for falar, eu vou contar um pouquinho mais dele, das contribuições que ele vem trazendo aqui para todos nós, né? E falarei um pouco também das nossas propostas, o que temos encaminhados, né? Vou ser seguido pelo Dr. Johan, da Unicamp, e a quem eu tenho a honra também de trabalhar juntos. E teremos uma primeira mesa na parte da manhã, a presença do Dr. Edmundo, que já está aqui, e o Dr. Leonardo Basso, e o Dr. Mauro Larúcia, da Fundacentro, que eu já vi que ele está do lado de fora lá, deve estar se organizando, né? E aí seremos, então, cedidos por uma sequência de apresentações mais focadas na área de saúde mental, inclusive através do Dr. Hugo Kogo, da Unifesp, que já está aqui,
e os outros que eu vou apresentando. Aí nós faremos uma pausa para o almoço, né, e retornaremos na parte da tarde, com uma segunda, tem a apresentação da doutora Liz Sobol, da Federal do Paraná, uma segunda mesa focada na questão da saúde mental e do trabalho. Aí entraremos com foco nas questões trabalhistas e previdenciárias, com palestra da doutora Marisa Cristina Mattioli, que já está presente, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, e pelo procurador doutor Ronaldo Lira, né? E depois, então, do intervalo, teremos uma mesa de reflexões com esse foco, para, então, fazermos uma síntese do que nós pudermos, então, avançar no dia de hoje. Tá? E, para colocar a bola em jogo, como o meu amigo Denesiano frisou, nós teremos 21 pessoas aqui, né? E mais uma quantidade de pessoas, seja bem-vinda, né? Todos nós aqui juntos, né? Refletindo, pensando, colocando nossas experiências. Então, eu vou fazer uma breve contextualização para colocar, como eu disse, a bola em jogo, né? Iniciar, então, pelos problemas que têm nos mobilizado e têm nos direcionado no sentido de busca de soluções e de ações para enfrentamento. Bom, eu quero iniciar chamando a atenção da importância do trabalho. O trabalho, ele ocupa uma posição central na vida do ser humano. Eu tenho certeza que o Dr. Laerte vai aprofundar essa questão aí muito mais, mas eu estou, nesse momento, chamando a atenção, né? Trabalho como um instrumento para ganhar o pão nosso de cada dia, mas também para realização do nosso potencial, para a construção da nossa trajetória dentro da sociedade e atingindo até níveis mais profundos, chegando, então, até como um elemento de construção da nossa própria identidade. E o trabalho, ele também tem uma importância, em especial nos dias de hoje, na medida em que as nossas instituições, o local onde trabalhamos, né, são importantes espaços de socialização, principalmente nas grandes cidades. Então, cada vez mais, as organizações, em geral, elas ganham importância dentro da sociedade e na vida de cada um de nós. Então, pensar a questão do trabalho implica em pensar praticamente todos os aspectos da vida humana, todos os aspectos da sociedade. Daí a sua importância. Quando a gente traz para a questão mais específica da saúde mental, então nós nos deparamos num contexto em que esse tema ele ganha importância por diversos e múltiplos fatores e razões, né? Então, existe essa pesquisa que foi publicada no início do ano e que é resultado de um trabalho de grupos de vários países. Aqui no Brasil, foi capitaneado pela Faculdade de Medicina e Ciências Médicas da USP, São Paulo, dando conta, então, de uma incidência muito grande de problemas de transtorno mental na região da Grande São Paulo. Então, essa pesquisa revela uma incidência de transtornos mentais em aproximadamente 30% da população. Nós estamos falando aí de um contingente de 6 milhões de pessoas, das quais 1/3 dessas 6 milhões de pessoas, ou 10% das 20 milhões, sofre de algum tipo de transtorno mental grave,
que leva, então, inclusive, à incapacitação para questões elementares da nossa vida, como, por exemplo, o trabalho. Eu considero esse um quadro muito sério, né? Podemos ter algumas restrições em relação à metodologia, como é que se considera isso, aquilo, mas 10%, 5%, 8%, 12% é muita coisa. É muita coisa, né? Os transtornos mentais, além de afetar a pessoa em si, ele tende a afetar negativamente os que estão ao redor da pessoa. E de várias formas. Algumas pessoas até dizem, né, que os problemas de saúde mental são contagiosos, né? Mas mesmo que não contagie, pelo menos afeta negativamente, em especial família, em especial colaboradores próximos dentro de uma organização, principalmente se a pessoa afetada está em níveis hierárquicos mais altos, detendo poder, então, sobre os demais. E uma outra questão é que esse é um assunto tabu. Eu tenho caminhado cada vez mais em direção a isso, à questão de saúde no trabalho, e é um assunto muito pouco trabalhado ainda. Eu estive há 2 meses atrás no Encontro Nacional da Rede, Encontro da Rede Nacional de Saúde dos Trabalhadores, a RENAST, e é um assunto assim, praticamente inexistente nos centros de referência de saúde do trabalhador. A questão do transtorno mental, além do problema em si, ela, por exemplo, tende a aumentar os acidentes por problemas de déficit de atenção, dificuldade de concentração, tendência a suicídio. Então, ela é um problema em si, e ela é base de muitos outros problemas. Por exemplo, estados mentais deprimidos tendem a deprimir o sistema imunológico, abrindo portas, então, para uma série de patologia. Em função disso, os custos previdenciários e de saúde pública relacionados à saúde mental têm crescido muito nos últimos anos. Esse é um assunto que, na minha próxima fala, eu vou aprofundar, mas é a relação que existe de saúde mental com capacidade de inovação, que é a base da atual política industrial, científica e tecnológica do Brasil. Então, diante desse quadro, nós estamos promovendo, em cooperação aí com todos vocês, esse seminário, que tem, então, como objetivos refletir sobre esses múltiplos impactos do trabalho na inovação, nas pessoas, suas famílias, na sociedade, nas instituições, compartilhar visões e experiências entre nós, buscar um olhar transdisciplinar, ou seja, que vá além das áreas de conhecimento específicas e contribuir para coordenar ações e, espero, mobilizar cooperações entre nós. Então, para dar início a esses debates, a essas reflexões, então, eu chamo o Dr. Laertes Nelvar, que tem um currículo, eu estou falando em transdisciplinaridade, ele tem um currículo que eu, particularmente, acho muito interessante, porque ele é médico de formação, formado pela Unicamp, e que, na sua trajetória profissional, depois, se ele quiser, ele conta detalhes, ele foi para a área de engenharia de produção, onde atua hoje na Escola Politécnica da USP, exatamente em engenharia de produção, pessoa, como eu disse, que tem um trabalho relevante, que é uma das pessoas, um dos pontos focais, talvez o principal ponto focal do DEJURS, Christophe DEJURS, aqui no Brasil, inclusive, estivemos lá 2 ou 3 semanas atrás, eles trouxeram o DEJURS, tradutor de algumas dessas obras. Então, é uma honra e uma alegria tê-lo aqui. Passo a palavra a ele. Alô. Bom, obrigado, Marco. Uma honra estar aqui. Agradeço muito o convite de vocês. Para mim, é sempre uma emoção, né, passar aqui pela Dom Pedro, porque lembra os tempos idos, né, da Unicamp. E é um absurdo, né, como a gente mora perto e longe, né? Fica incrustado lá em São Paulo e vem pouco para cá. Mas, bom, sempre é uma oportunidade. E, assim, desculpa só a questão da correria, né, que a gente está final de ano também na universidade, então
foi as dificuldades para a gente encontrar o espaço para a gente poder conversar hoje. Acho que essa é uma conversa que, como você já falou, não está iniciando hoje, né? A gente já tem dado os passos de uma parceria junto com vocês, com outros colegas que estão aqui também presentes, porque nós, como você falou bem, trata-se de um tema muito difícil, né? Porque, para começar, uma das coisas que você falou no início é dos inícios também da minha fala, que você falou que o trabalho é muito importante para o ser humano. Mas, assim, estando em contato com um mundo mais da produção e da dita gestão, a gente vê que o trabalho quase não existe, né? É interessante a gente pensar que pouco se fala do trabalho quando você está falando em gestão empresarial, quando você está falando em produção, porque, assim, é como se houvesse um mito que o trabalho tivesse desaparecido, principalmente no final do século passado, década de 80 para cá, né? Assim, eu costumo falar um absurdo, e eu já digo que é um absurdo, né? Que por todas as críticas que a gente faz e vai continuar fazendo de uma maneira contundente, Taylor, pelo menos, pensou no trabalho. É engraçado, né? O Taylor ia medir o trabalho do jeito dele, aquela coisa assim extremamente criticável, porque não considerava a inteligência do trabalhador, muito menos a subjetividade, e achava que conseguia controlar o mundo, né, na ideia, como se eu estivesse fazendo um filme, né, onde eu coloco a minha ficção na tela e crio um outro mundo, né? De fato criaram, né? De fato criaram, às expensas de uma série de outros problemas de sociedade que a gente conhece bem. Mas, de um tempo para cá, o trabalho desapareceu, né? Você vê mesmo, tudo virou gestão, né? Vamos fazer a gestão da produção, a gestão disso, a gestão daquilo. E a pergunta que se faz é quem faz tudo isso? E o fazer no mundo das relações profissionais é o trabalho. Então, assim, uma das grandes questões que se coloca para nós como um grande desafio é que como é que a gente reintroduz o trabalho numa discussão da sociedade e que passa, evidentemente, por todo o mundo da produção, seja lá o que for, em que setor da economia, primário, secundário, terciário, não importa, né? A questão do trabalho, de recolocar o trabalho em pauta, para nós se tornou uma questão estratégica. Evidentemente que a gente vai discutir, tem N definições sobre o trabalho, não tem nenhuma menor dúvida sobre isso. A gente vai adotar aquelas que a gente consegue adotar, mas, de qualquer maneira, para mim, esse é o primeiro ponto. E isso, vamos dizer assim, na minha história pessoal, começou muito assim com uma preocupação que, desde a própria escola, eu já me preocupava com a medicina do trabalho, que para mim foi extremamente frustrante, porque o médico do trabalho sempre chega atrasado, né? Assim, essa é uma questão interessante, que você tem uma forte possibilidade de diagnóstico, mas você tem muito pouca possibilidade de influência nas causas. E, normalmente, a gente sabe que os problemas relacionados ao trabalho, com a saúde no trabalho, na verdade, a doença no trabalho, eles, se não são irreversíveis, deixam sequelas importantíssimas, inclusive na questão da saúde mental. Então, a partir disso, para mim, a busca de como é que a gente pode agir no mundo do trabalho se tornou um tema fundamental e, evidentemente, a gente logo aprende as primeiras lições de humildade, que a gente não tem poder nenhum, né? Aliás, quem tem algum poder são os diferentes atores sociais e nas relações de força da sociedade. Então, a gente logo de cara aprende que não vai conseguir mudar grande coisa com um esforço individual. Mas a ideia de que, a partir do nosso trabalho, né, a gente pode, de alguma forma, contribuir para o enriquecimento desse debate, talvez tivesse sido, se eu fizer um retrospecto da vida pessoal, o meu motor, que começou pela ergonomia mesmo, né? Que, dentro de uma visão mais fisiológica e mais cognitiva, né, que são pilares da ergonomia, mas muito, se a gente pensar, a própria escola de ergonomia que eu tive a oportunidade de fazer, que é uma escola franco-belga,
ela tem uma forte conotação antropológica, né? Porque a principal questão que está em jogo é que, bom, tem toda a questão do você estar com seu corpo, sua inteligência trabalhando, mas que existe uma coisa fundamental na ergonomia, que é a discrepância entre o prescrito e a realidade, né? Eu acho que esse é um ponto chave, que aí, na própria definição do Dejour, que ele situa o trabalho nessa distância, né, nessa discrepância entre o que eu pensei enquanto projetista, enquanto gestor, enquanto engenheiro XYZ, enquanto sei lá quem for que tem o poder de decisão numa empresa, e aquilo que as pessoas se confrontam no dia a dia para dar conta daquilo que eles precisam fazer, tem uma distância muito grande. E é interessante que esse conceito ele é exatamente o mesmo, talvez com algumas nuances epistemológicas, na ergonomia e na psicodinâmica do trabalho, né? Se a gente pegar um dos pontos chaves da discussão que o próprio Christophe Dejour e outros tantos pesquisadores da área propuseram, é que, na verdade, não é possível, não existe é uma relação incomensurável entre o universo da tarefa, como a gente chama, né, principalmente em ergonomia, e a atividade desenvolvida pelas pessoas. E aí tem uma coisa interessantíssima, que o trabalho, por definição, ele é invisível. Porque assim, eu consigo ver gestos, movimentos, algumas ações que eu consigo colocar, inclusive a própria palavra das pessoas, mas o trabalho em si ele é invisível, ele passa desapercebido por todos os outros atores sociais. Isso é um grande perigo, porque no real das contas, se a gente for fazer uma contabilidade de tudo isso, né, nós temos um grande problema, porque a gente tem uma grande dificuldade de reconhecer o trabalho. Vamos pegar alguns exemplos, para não ficar só na teoria, mas imagine o seguinte, imagine que eu sou uma enfermeira, qualquer hospital do mundo, não precisa usar nenhum exemplo específico, e eu me mobilizo de diferentes maneiras, mas principalmente em termos, se a gente colocar a pessoa como um sujeito, eu me mobilizo para fazer uma série de coisas. Mas tem uma coisa fundamental, eu me mobilizo também com relação àquilo que eu não posso fazer, com aquilo que eu não sou capaz, não porque eu não tenha competência técnica, mas que eu não posso fazer porque não dá. Não tem tecnologia, ninguém salva o mundo, não tem milagre, e em muitas situações eu me confronto com coisas do tipo... outro dia eu cheguei na enfermaria, era uma enfermaria de UTI neonatal, e o bebezinho de 3 dias virou para mim e falou: "Você não vai fazer nada para me salvar?" Eu falei assim: essa pessoa está delirando, vamos lá, tarja preta para ela, porque ela, na realidade, ela está com problemas mentais graves. Nada mais saudável do que isso, né? Ela poder falar que o bebê disse para ela. E é evidente que ele está dizendo para ela, porque ela é o que ela tem de motor principal do trabalho dela, é tentar fazer alguma coisa pelo próximo, a tal da compaixão. Se eu não entender que o trabalho, não só de enfermagem, mas de uma série de outras pessoas, é movido pela compaixão, eu não estou entendendo nada daquele trabalho. E assim, chorando, chega a minha supervisora e fala assim: chorar não é parte do seu trabalho. Você tem que se ater aos procedimentos técnicos. Matei, né? Destruí. Eu acabei com a pessoa, acabei com a profissão, acabei com tudo que tem que mobiliza as pessoas para fazer alguma coisa. Porque, no final das contas, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo assim, se tiver audita o procedimento técnico, que é uma mentira, porque a técnica também, a compaixão faz parte da técnica também, eu matei essa profissão. Da mesma forma que eu mato a profissão de um atendente em uma central de atendimento, quando eu digo para ele: fala qualquer coisa para o cliente. Minta, na realidade. Não sei quantos já passaram por uma experiência similar ao ligar para uma central de atendimento e ter certeza que a pessoa está te dizendo qualquer coisa, e ela sabe que está fazendo qualquer coisa, porque ela não pode dizer o que ela sabe. Quer dizer, estamos no universo da mentira, aliás, uma pesquisa que a gente tem desenvolvido há algum tempo
né? Porque realmente eu falo qualquer coisa. Quando eu falo qualquer coisa, quer dizer que eu não falo aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho na minha cabeça, que é a definição básica da mentira. Então, assim, como é que eu me situo nesse mundo que eu tenho uma tensão muito grande entre o que é o real de todas as profissões, não importa qual seja, tá? Porque a gente sabe falar assim, isso é um trabalho simples, é um trabalho que qualquer um faz. Isso é um princípio de Taylor. Não sei se isso é verdade, acredito que não. Porque, assim, qualquer trabalho exige das pessoas uma mobilização da inteligência, do seu corpo, da sua subjetividade. Aliás, é muito difícil, às vezes, separar os três. A gente faz isso, na realidade, por uma questão didática. Mas eu sou uma pessoa, né? Então, um sujeito, se a gente puder dizer isso. Então, assim, tem uma questão que é super importante, de que maneira esta mobilização do cidadão faz com que a gente coloque as perguntas ao contrário. E aí eu vou parafrasear o professor Christophe Dejoux. Primeiro, quando ele começou a discussão da psicopatologia do trabalho, a grande pergunta que o moveu era o seguinte: visto, né, que as pessoas trabalham numa situação que, em princípio, ao ponto de vista dele, é absurda, como é que as pessoas não enlouquecem? Como é que não tem mais louco nesse mundo? Porque, na verdade, se a gente pegar um exemplo genial do Chaplin, em 1936, que é o filme dos tempos modernos, ele já disse tudo, né? Acho que, assim, até hoje eu uso esse filme nas aulas para os meus alunos. Ele disse tudo sobre essa questão. Não só dos problemas de Laerdort, mas um problema de ordem psíquica, assim, matou a charada. Por quê? Na verdade, de que maneira eu posso colocar uma visão que o ser humano é alguém capaz de ficar apertando o parafuso assim, uma frequência absurda, 8 horas por dia no mínimo, durante anos a fio. Quer dizer, eu tenho que fazer um ser humano que, no final das contas, ele vai lutar contra... Primeiro, eu não gosto desse termo, mas aí vai, né? Contra o seu funcionamento, né? Sua fisiologia. Ele tem que ficar na mesma postura, repetindo o mesmo gesto, olhando a mesma coisa o dia inteiro. Segundo, ele não precisa pensar para trabalhar. Ótimo, que bela questão, não é? Não precisa pensar para trabalhar. Então, eu vou, segundo o próprio Ford, eu vou desligar o cérebro. Só que não dá para desligar o cérebro. Esse é um problema. Mesmo que eu pudesse comprovar que aquilo seja simples, que é uma palavra muito perigosa, como é que eu faço para desligar o meu pensamento? Como é que eu faço para desligar o meu desejo? Como é que eu faço para desligar os pensamentos vagabundos, assim, o meu time de futebol, minha mulher, meus filhos, não sei o quê, a grana... Bom, o cérebro meu eu não controlo. Só, talvez um pouquinho, em parte, mas eu não controlo. O pensamento é um fenômeno emergencial, né? Que a gente tem muito pouco controle sobre ele. Então, fica uma questão interessante. Você olha para aquilo e fala, não é possível trabalhar assim. Da mesma forma que a gente utiliza isso para a própria ergonomia ou para a segurança do trabalho, como é que o cara não se acidenta fazendo a mesma coisa o dia inteiro? É quase um milagre. Então, se a gente inverter a questão, é dizer, como é que as pessoas não adoecem mais, em termos mentais, e como é que não se acidentam mais? Provavelmente, e como já existe uma série de questões bem colocadas, é porque, de alguma forma, ou elas desenvolvem mecanismos de defesa no sentido psíquico, e também porque elas desenvolvem certos saberes que levam à prudência quando isto é possível. Quando isto é possível. Quer dizer, eu estou considerando que o ser humano, com todos os problemas que nós temos, porque ninguém vai dizer aqui que o ser humano é lindo, maravilhoso, que isso é uma falácia, né? Mas eu estou dizendo que o ser humano é um ser inteligente. Ele é capaz, sim, e se ele não fizer isso, a gente sabe que as coisas não acontecem. Que aí a grande pergunta que, vamos dizer assim, transpassa essas disciplinas que entram mais a fundo na questão do trabalho real, do conteúdo do trabalho, é que se eu não fizer de forma, inclusive, diferente, a produção não sai.
Todo mundo aqui já ouviu falar de operação padrão, né? É algo que faz tudo parar. Né? Operação padrão para tudo. Porque numa operação padrão, eu vou fazer o que me mandam fazer. Eu faço o que o francês chama de greve do zelo, né? Que é o fazer para que aquilo aconteça. Quer dizer, eu vou fazer a mais. Então, vocês perceberam que nos meus últimos 5 minutos, aproximadamente, eu não cronometrei, né? Eu inverti as questões, que não é uma, vamos dizer assim, uma genialidade do Laet, pelo contrário, isso já existe há muito tempo, mas eu adoto isso como uma questão fundamental. De que maneira, em vez de eu dizer que as pessoas são isso, aquilo, outro, de que maneira, até pegando um pouco o que o Marco já disse, de que maneira o trabalho, que é central na vida das pessoas, ele pode, na verdade, emburrecer. Né? Se eu exijo que a pessoa não pense, quer dizer, não reflita, porque pensar não dá para parar, se ela não vai refletir sobre o que ela faz o tempo todo da sua vida, algo vai acontecer. Ela é obrigada a lutar contra algo que é fundamental no ser humano, que é a dúvida, que acontece desde pequenininho. Né? Desde pequenininho, a gente aprende a falar não e por quê. Né? O adulto não é diferente da criança nesse sentido. A gente também tem que manter a capacidade de dizer não e saber por quê, porque senão complica. Então, nessa perspectiva, nós já estamos dizendo o seguinte: se o conteúdo do trabalho, a organização do trabalho impedem, aí é colocar em outros termos, impedem algo que seria mais, entre aspas, natural do ser humano, é de se esperar problemas. É de se esperar algo estranho no reino da Dinamarca. E é isso, mais ou menos, o que você falou, né, quando você fala em transtornos mentais. E provavelmente, está implícito na sua fala, em algum momento você falou também mais explicitamente, a maioria desses transtornos não são graves e persistentes. A maioria desses transtornos são considerados banais. O cara está deprimido. Não tem problema. Toma aí uns babados aí que vai ficar legal. E se não for droga lícita, usa ilícita também, que de algum jeito você acaba se virando. Bom, espera aí. Se eu me torno um homo farmacológicos, também há algo estranho que a gente precisa olhar. Né? Porque não pode, de forma nenhuma, ser considerado banal esse quadro. Mesmo que eu considere como uma depressão leve, até um suicídio, eu não sei qual é o caminho que a pessoa vai percorrer. Mas a gente tem que ficar atento. E o termo banalização é importante porque não é uma questão de saúde apenas. Banalização é eu considerar normal que as formas de organização do trabalho ditas modernas, elas estejam muito voltadas, primeiro, para o indivíduo. Vocês percebem o paradoxo disso, que é muito interessante? Quando eu faço uma organização do trabalho onde o que importa é o indivíduo apenas, eu posso, num primeiro momento, falar, pô, que maravilha, né? Finalmente estamos reconhecendo o sujeito. Ele existe enquanto sujeito. Então, tudo que ele fizer, tudo que ele quiser, eu vou avaliar. Se ele tiver feito aquilo que eu estou pedindo, mandando, exigindo, ele vai ganhar os prêmios. E ele vai ser aquele sujeito que tem a possibilidade de se desenvolver. E ele se desenvolve. E ele eu estou massageando o ego das pessoas. Que baita perigo, né? Ninguém trabalha para si. Jamais a subjetividade foi criada de um modo solipsista, quer dizer, eu para mim mesmo. Por mais que eu possa falar que a minha questão egóica é que eu preciso sobreviver enquanto ser, na verdade, desde que eu nasci, a minha subjetividade depende da minha mãe. Depois um pouco do pai, mas ela depende da minha mãe no momento que ela não me deu o peito na hora que eu queria. Ué, aquela coisa quente e gostosa não está à minha disposição o tempo todo? O que é isso? Quer dizer, existe outra coisa além de mim. Então, se desde da parte mais, vamos dizer assim, primária da genealogia do ser, existe essa confrontação com o outro, e eu só existo porque o outro existe, as formas de organização do trabalho que individualizam tudo, inclusive a avaliação de desempenho, é individual, estou matando todo mundo, inclusive
Vamos usar um exemplo próximo de quem está na academia, na própria academia, onde você faça seus papers. Se você fizer com um colega, não é bom fazer com seu colega ao lado, porque não conta tanto ponto. Não é? E o seu colega ao lado pode ser uma fraude, né? Porque ele simplesmente assinou. É um absurdo. Né? Então, a gente criou uma sociedade onde eu vou numerar aquilo que você fez individualmente. E reforço o que eu falei antes. Eu só avalio o resultado, eu não avalio o trabalho, porque para chegar lá, ninguém sabe como eu fiz. Talvez alguém tenha uma boa ideia de como eu fiz, se for um colega meu que sabe fazer aquilo também. Que é a ideia, né, quando a gente fala no julgamento de beleza na psicodinâmica, que é assim, só quem sabe fazer que é capaz de fazer um julgamento de beleza. As outras pessoas vão fazer um julgamento de utilidade, que é tão importante quanto. Né? Mas, para saber aquilo que eu, de fato, fiz, só um outro que seja um colega. Né? Que aí vai uma definição que o outro, quando é um amigo meu, um colega, é um outro igual a mim mesmo, de alguma forma. Né? Tem algo entre nós que é possível compartilhar. Existe alguma cultura, alguma civilização que seja compartilhável. Se eu me colocar nessa perspectiva, tudo que vejam bem, só individualiza, porque não tenho nada contra o reconhecimento, e as pessoas precisam de um reconhecimento daquilo que elas fazem enquanto pessoas. Mas se tudo eu jogo em cima disso, em detrimento de tudo que há de coletivo, a gente pode assinar embaixo que a gente está criando um grande problema. Se, ao invés da cooperação no trabalho, eu instituo a competição como valor fundamental e único, né, aonde eu, inclusive, para defender esse ponto de vista, eu tento impingir uma ideologia onde, se a gente não fizer isso, a minha empresa vai para o vinagre, quer dizer, eu vou perder em competitividade, eu vou perder clientes, eu vou perder dinheiro, eu vou perder em produto, eu vou fechar. Então, é melhor ser assim, senão todo mundo vai perder o emprego. Imagina, né? Então, esta sacanagem, desculpe o termo, é muito presente na nossa sociedade, aonde, com a ideia que as pessoas possam perder o seu emprego, não apenas a demissão dos casos XYZ, mas de fechar uma empresa, fechar uma fábrica, porque se a gente fizer aquilo que vocês estão fazendo, nós vamos ter prejuízo. Se eu não impingir metas que são cada vez mais insuperáveis, nós vamos perder em competitividade. A gente sempre fica com aquela história, né? Quem paga a conta de tudo isso, né? Porque a gente sabe, se de alguma forma as empresas não mudam essa perspectiva dessa ideia do trabalho, da gestão do trabalho, né? Vamos ficar com uma questão complicada, porque quem paga o preço, a gente sabe muito bem quem é, né? Somos nós, a viúva, etc., etc., como o Marco já falou muito bem. Alguém paga essa conta. Né? Alguém paga até pelo fato das pessoas não poderem inovar. Então, nessa perspectiva, se eu deixo como uma mensagem banal que é isso ou nada, quer dizer, existe uma verdade, o resto é falácia, vocês percebem como a gente está atuando no empobrecimento da cultura e criando um risco muito grande. Aliás, a banalização do mal já foi discutida há algum tempo por uma filósofa alemã, Hannah Arendt, quando ela foi assistir o julgamento do Eichmann, que simplesmente alegava que ele cumpria ordens. Ele simplesmente fazia o que é uma mentira. Né? Se ele não tivesse zelo, nada daquilo aconteceria. Mas é interessante isso. E se a gente traz isso, claro, com todo o cuidado, porque não é uma transposição direta, para o mundo do trabalho hoje, ou melhor, o mundo da produção hoje, se eu considero que aquilo é uma verdade e o resto não, eu estou criando um problema imenso. Não é à toa, quando vocês conversam e quando vocês leem os textos de psicodinâmica, principalmente os escritos pelo Christophe Dejour, ele bate direto na avaliação individual do desempenho. Direto. Direto.
Isso não significa que ela deva ser abolida, mas ela deveria ser pensada de outros jeitos. Até porque nada se pode fazer se não houver também alguma coisa de coletivo. Bom, nessa perspectiva, então, a gente pode dizer o seguinte: será que existe inversão dessas tendências, né? Porque quando a gente fala 30% de pessoas com algum distúrbio mental diagnosticado, né? Porque a gente sabe muito bem que entre eu sentir alguma coisa, me automedicar e procurar uma assistência médica especializada tem uma longa trajetória, né? É muito comum, né? Não sei, acho que todo mundo aqui que mexe nessa área de saúde e trabalho, mas que mexe com epidemiologia de alguma forma, normalmente a gente vê a ponta do iceberg. Então, por baixo deve ter um bichão aí que a gente nem sabe o tamanho dele, mas, como você falou, já é alguma coisa saber que o problema é grave. Agora, é possível fazer de outro jeito? Bom, eu acho que se a gente está aqui, a gente acredita que seja, não é? Porque é o seguinte: de que forma a gente, respeitando um pouquinho mais o que seria o ser humano, a gente pode ter claro que no trabalho, como você falou da centralidade, no trabalho eu vou continuar a minha construção enquanto ser. E essa construção enquanto ser significa quais são o que esse trabalho propicia como condições para eu me desenvolver enquanto sujeito. É na relação com o coletivo, é na relação com o meu desenvolvimento profissional. Eu vou repetir uma coisa que me dói fundo, que é o seguinte: quando você chega numa profissão, você fala, não, isso aqui não é profissão, qualquer um faz, isso aqui é simples, basta cumprir os procedimentos. Quantas milhões de pessoas estão sendo lentamente mortas, né? Para não dizer, vamos dizer anestesiadas, para não ser tão radical assim, com esse tipo de visão. E muitas vezes chega, não, põe qualquer um aí, qualquer um faz. Quando eu converso com os meus alunos de engenharia, eu falo assim, faz uma parede você, vamos lá. Eu já tentei fazer uma churrasqueira, ela saiu toda torta. Faz, vamos fazer alguma coisa para ver o que é isso. O que é o fazer? O que é mobilizar a sua inteligência, o seu corpo para fazer alguma coisa? Coisa que você não sabe fazer. Lição número 1, na verdade. Que assim, de que maneira eu consigo enxergar no outro, não é, coisas que eu não sei fazer. Coisas que eu não sou capaz. Isso é um pressuposto básico da ergonomia, é um pressuposto básico da engenharia mais inteligente, acho que é um pressuposto básico de qualquer área do conhecimento que olhe e consiga enxergar o outro como alguém. Então, assim, essa ideia que existem trabalhos simples, por favor, se vocês de alguma forma concordarem comigo, seria bom apagar, né? Ver se de alguma forma dá para apagar da mente. É complicado, né? Porque a gente está cheio de preconceito, de pressuposto, mas fala assim, atender alguém ao telefone é muito difícil, é uma profissão. Não, não é profissão, qualquer um faz. Isso é até um termo nos dicionários anglofônicos, principalmente americanos, que se chama magdonização do trabalho, né? Cada um faz alguma coisinha, mas vai fazer por pouco tempo. Fica um ano lá, depois conseguiu os objetivos e vai embora, como se nada houvesse, né? Durante um ano eu posso fazer qualquer coisa com a pessoa, depois, como ele é um jovem, com bastante vigor, força, ele vai conseguir fazer outras coisas, porque ele conseguiu alguns objetivos, talvez econômicos, na vida dele, e aí ele pode partir para outra. A gente se pergunta, isso é inócuo? Né? Não deixa sequela nenhuma, tudo como se nada houvesse. Eu, usando um palavreado chulo, eu truco. Né? Porque não dá para passar por tudo isso como se nada houvesse. Então, assim, reverter essa maneira de enxergar o trabalho, quer dizer, considerar o trabalho do outro como algo profissional, acho fundamental. Isso não é específico da ergonomia, da psicodinâmica, várias áreas do conhecimento tratam disso, que é uma questão de que, para a pessoa fazer alguma coisa, ela é profissional. E eu acho, como a gente está falando aqui de inovação, eu só posso falar em inovação se eu considero o outro como alguém inteligente, alguém que é capaz de contribuir profissionalmente, que é o que você vai falar daqui a pouco sobre os intangíveis, né?
Algo que não dá para falar assim, não, isso aí é algo que pode ter uma emergência porque existem as condições propícias para. Então, a reversão começa por aí. A outra reversão fundamental é de que maneira a gente cria as condições para que as pessoas cooperem. Cooperem, porque cooperar é algo assim intrínseco ao trabalhar, né? Mas se, por exemplo, ao meu lado está um concorrente meu, se o meu colega da outra sala, no meu departamento, na universidade XYZ, é alguém que vai ganhar em detrimento da minha pessoa, porque na meritocracia ele vai ser melhor avaliado, eu não vou passar informação nenhuma para ele. Nada, né? Porque, na verdade, nós não somos tão bonzinhos assim, né? As condições que levam a gente a desenvolver mais para um lado da cultura ou mais para o lado da barbárie. E, infelizmente, as pessoas, no mais das vezes, elas não se sentem em condições de se contrapor a esse tipo de abordagem do mundo do trabalho. Poucas pessoas conseguem resistir sozinhas, talvez ninguém, né? E para resistir a alguma coisa, muitas vezes a resistência que a gente vê nas empresas é o cara pedir demissão. A falar, aqui não vou ficar, não aguento mais. E é interessantíssimo, porque você fala assim, não, trabalho é coisa de operário, de trabalhador lá na linha de frente, serviço e tal. Balela. Quem trabalha é todo mundo, inclusive o presidente de uma empresa. Se eles considerarem que aquilo que eles fazem é trabalho, voltando a reforçar o que o Marco disse, a coisa pode mudar. Claro, não vamos ser inocentes, mas pode mudar, porque se a gente começa a discutir em outro patamar, porque esses caras também sofrem, também têm problemas, também têm desafios, isso em todos os níveis da hierarquia. Então, assim, essa ideia de reverter que só é possível eu construir a confiança primeiro, respeitando o trabalho do outro. Segundo, fazendo alguma coisa que a gente não gosta muito de fazer, debatendo, colocando em público a controvérsia. Não é possível você construir uma situação de relação humana se os diferentes pontos de vista não forem colocados à mesa. Falar assim, não concordo. Eu acho distinto. O Laet que você está falando é tudo bobagem, eu acho outras coisas. Legal, vamos conversar. Vamos discutir. Vamos brigar no bom sentido, né? Vamos botar aqui, não... fica assim com muita emoção, né? E falar, não, eu acho outra... legal, é isso mesmo. E depois, em algum momento, nós vamos ter que chegar a um acordo. E quando eu souber que se eu não tiver um acordo com você, a coisa não sai, eu vou ter que chegar a um acordo. E para produzir, tem que ter algum acordo. As pessoas concordam, as pessoas aceitam, as pessoas, como são sujeitos, se submetem. E aí que fica aquela discussão que eu falei um pouco antes. A capacidade de resistência também está muito ligada à ideia do respaldo que eu tenho dos outros. Se eu me sinto sozinho, ou acho que eu sou o único desmiolado aqui que acha que as coisas estão meio, entre aspas, erradas, eu vou me isolar. E essa ideia do isolamento, do loneliness, né, da desolação, é uma das consequências que vem junto com tudo que a gente está falando sobre a organização do trabalho moderna. Quer dizer, moderno é um termo complicado, porque a gente sempre vai achar o contraponto numa empresa onde tudo que eu estou falando não ocorre, felizmente, né? Felizmente. Não é hegemônico, mas felizmente. E, nesse sentido que entra um outro conceito que é desenvolvido em psicodinâmica do trabalho, que eu acho bastante interessante, que esse debate é um debate que, por exemplo, no conceito da ergologia se chama debate de normas, e na perspectiva da psicodinâmica do trabalho se chama atividade deôntica. Quer dizer, aonde, a partir dos princípios da profissão, daquilo que a gente faz enquanto trabalho, enquanto produção, vamos discutir, quebrar o pau e chegar a acordos. Vamos discutir qual é a regra do jogo.
Por exemplo, se eu estou num banco onde, e para bater as metas, eu tenho que vender previdência social para alguém que tem 75 anos, porque senão eu não vou bater minha meta, o que tem de deontologia, de deôntico ou de ético-moral está bem longe. Né? Então, assim, de que forma eu só posso resistir a esse tipo de organização do trabalho se eu tenho com quem falar. E quem falar não é falar com o meu chefe apenas, é falar com meus colegas. Porque se todos os meus colegas estão na mesma situação e aceitam isso, complicado. Então, assim, se eu quero criar uma cooperação, eu preciso trabalhar a questão da confiança. E eu vou usar um exemplo que, isso acho que faz uns 20 e poucos anos que eu vi isso, mas isso não mudou muito, né? Eu fui numa empresa de serviços e, assim, tinha lá a missão, etc., a visão. E na visão tinha que, assim, o cliente é rei, né? Algo parecido. A minha memória já está um pouco distorcida, mas era mais ou menos isso. Aí você ia... A gente está fazendo um trabalho tanto de ergonomia como psicodinâmica, que também é uma análise organizacional, de engenharia organizacional. Aí você chegava, e para o cliente eles não faziam aquilo que o cliente pedia ou precisava, né? Aquela ideia do tergiversar que eu falei antes, até mentir em alguns momentos, acontecia direto. Aí a gente olhava para aquilo, haja distorção da comunicação. Né? Por um lado, você fala um negócio, mas a realidade que as pessoas vivem é outra. Como é que eu crio confiança nessas pessoas, que é confiança no meu superior hierárquico? Quando ele me disser alguma coisa, será que ele está me dizendo alguma coisa de fato? Né? E nessas situações, a gente passou, enquanto estava fazendo alguns trabalhos, por alguns momentos de demissão em massa. Né? E que, assim, é um momento que ninguém, principalmente o profissional de RH, fica com aquela cara, vou falar um termo chulo, pode? Aquela cara de bunda mesmo, né? Porque não sabe o que falar para a pessoa. Porque há 2 meses atrás estava dizendo, não, está tudo bem, ninguém vai ser demitido aqui. Ao invés de chegar também e dizer, em algum momento nós vamos precisar fazer um processo de demissão. E tem empresas que fazem isso. Que vão lá, vão discutir, vão negociar com o sindicato, de alguma forma vai colocar na mesa o problema. E, de alguma forma, vai se discutir. Agora, se eu não tenho nada disso, tudo funciona na base da empurrologia, não há confiança. E quando não há confiança, imagina o seguinte, eu convivo 8, 10 horas por dia com pessoas que eu não confio nada. E a confiança não é uma questão de palavra, a confiança é questão de ação, de atos. Complicado, né? A minha saída é o cinismo. É um dos mecanismos de defesa psíquicos. Né? Me torno cínico, claro, eu acho. Quer dizer, não me torno não significa que a varinha de condão eu quis. É um processo muito mais complicado. Né? Mas eu vou me defender de alguma forma. Agora, como a gente sabe muito bem, todos os mecanismos de defesa são facas de 2 gumes. Né? Ao mesmo tempo que eu estou me defendendo, por outro lado, eu estou me enfraquecendo, porque, de alguma maneira, eu estou perdendo o contato com a realidade. De alguma maneira, eu estou... Eu vou falar uma coisa meio estranha, mas eu estou me distanciando de mim mesmo, porque eu não posso entrar em contato com o meu sofrimento. E eu vou começar a finalizar o que eu assim, estou propondo para o debate. Sofrimento é uma palavra que todo mundo morre de medo, né? Fala, sofrimento, tal, parece que eu estou assim, me esquartejando, dando porrada em mim mesmo. Mas sofrimento é uma palavra que faz parte da vida de todo mundo e não há nada que eu conquistei na vida sem sofrimento. Então, quando alguém fala assim, não, precisamos esconder o sofrimento é isso, aquilo. Não, o sofrimento, no ponto de vista que a gente trabalha, que não é só da psicodinâmica do trabalho, tem alguns filósofos, como o Mendes de Bihan, que fala da teoria dos princípios, mesmo a discussão, se a gente pegar Freud, passa por aí de alguma maneira, não tão claramente, na psicodinâmica isso foi adotado de uma forma muito clara. Toda atividade que eu vou desenvolver, toda aprendizagem, ela me traz sofrimento, claro.
Agora, ela é subvertida ou convertida, o termo, não é? De alguma maneira, e eu mudo para o registro do prazer, uma vez que eu percebo que aquilo que eu faço tem sentido. Aquilo que eu faço é útil para alguém, aquilo que eu faço é belo para mim e para os meus colegas. Quer dizer, existe um sentimento que aquilo faz sentido. Sentimento do sentido, né? Mas é isso. De alguma forma, aquele esforço que eu fiz para aprender vale para alguma coisa. E que é exatamente o que, por exemplo, o Mendes de Biran fala sobre o pensamento. O pensamento só existe, né, no ponto de vista dele, porque o bebê não consegue aquilo que ele quer. Então, ele precisa, de alguma forma, batalhar, vamos dizer assim, por aquilo. Agora, a distinção importante a ser feita é com relação ao sofrimento patogênico, como a gente chama, que é aonde não tem mais saída, aonde tudo que eu faço não é reconhecido, aonde todo esforço que eu estou empreendendo não serve para nada porque ninguém reconhece aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, né? Nem eu mesmo, né? Porque se a gente fizer qualquer trabalho, seja em psicodinâmica ou mesmo com ergonomia voltada para a atividade das pessoas, quando se pergunta para alguém o que ela faz, as respostas são as mais lacônicas possível, né? Além do que, tem aquela coisa em casa, né? Quando a gente chega em casa, vai falar com a mulher assim, o que você fez hoje? Um pergunta para o outro a mesma coisa. O outro falou mais que 5 minutos, você já não está mais prestando atenção, né? É uma coisa assim interessante. Porque talvez o jeito que eu conto aquilo que eu fiz está muito próximo de algo assim meio estereotipado. Agora, se eu conseguisse entrar numa reflexão mais, foi duro, né? Eu tive que batalhar, eu não conseguia resolver um problema, aquilo ali me pegou de chofre, né? Pegou de frente, eu tive que discutir, eu tive que aprofundar. E olha, hein, até um momento sonhei com aquilo, né? E no final deu certo, a gente conseguiu chegar a alguma coisa. Bom, isso ninguém fala. E a gente tenta descobrir isso em ergonomia, também em parte em psicodinâmica, que não é bem o fazer, mas é como eu vivo o meu fazer. Mas, de alguma maneira, aquilo emergiu, né? Aquilo se torna algo que é possível mostrar para o outro. Aquilo é possível, inclusive, se transformar em palavras. Que, em termos de cognitivos, a transformação em palavras é uma coisa super complicada. A simbolização é super complicada. E tem um monte de coisas nas profissões que não têm palavras. Existem algumas profissões mais tradicionais, tem alguns estudos mais antigos, por exemplo, com açougueiros na França, que eles tinham um monte de palavras que ninguém conhecia, só eles, né? A gente vê um pouco no mundo da informática, né? Alguma coisa de galicismo, de anglicismo, mas tem outras coisas que são criações, né? E é interessante, porque, na verdade, não é que eu quero estar somente na minha tribo, é que você, de alguma maneira, está querendo simbolizar aquilo que você faz. Então, assim, se a gente pensar que é possível reverter o quadro de, vamos dizer assim, não diria negativo, mas extremamente complicado em termos de saúde do trabalhador, em vez de saúde mental, a gente tem que pensar, sim, nessa ideia do longo prazo, nessa possibilidade de fazer, de constituir espaços nas empresas onde as pessoas, empresas e instituições públicas também, hein? Não vamos dizer que, porque a forma de organização foi muito, assim, do setor privado foi assim recebida de braços abertos pela administração pública. Não estou dizendo o Brasil, São Paulo, né? Mas é impressionante como em vários lugares, basta ver, por exemplo, o problema, inclusive, que ocorre com os juízes de direito hoje, que eles também são avaliados pelo desempenho, como os profissionais de universidade, o desempenho. E vamos parar por aqui. Tá bom? Obrigado.
Eu gostei muito da sua fala mesmo, viu, Laerte? Se eu fosse imaginar a minha mente como uma esfera, você conseguiu aí, nesse pouco tempo, ir praticamente em todos os setores dela. E ao mesmo tempo que eu estou muito gratificado por isso, eu tenho aqui que tomar um cuidado especial agora, exatamente para me manter, em primeiro lugar, dentro do tempo, esse recurso tão precioso. Eu já tenho aí vários anos de vida, e a gente sabe o quanto isso é importante. Esse é um recurso que não dá para negociar, né? Então, nós temos que nos ater a isso. E eu não consigo imaginar aqui, para o nosso dia de hoje, um início melhor do que o que o Laerte fez. Aqui dentro tem vários de vocês que eu conheço que, de alguma forma, trabalham com esse tema, na área do direito, na área da saúde mental, na área da economia, na área da gestão, na área da administração, na área de engenharia. E é exatamente isso que nós estamos propondo. É essa reflexão coletiva, uma reflexão mobilizadora, que nos coloque em movimento e, de preferência, de uma forma cooperativa. Porque o trabalho, como foi bem colocado, eu não vou ficar toda hora falando como foi bem colocado, senão eu vou repetir demais essa frase. Mas o trabalho é essencialmente um processo coletivo e isso é muito bom. É muito bom que seja assim, né? Então, na minha função de coordenador da oficina e no meu viés de engenheiro, eu já fui engenheiro um dia, eu digo assim, né? Então, eu vou procurar estruturar algumas ideias. Algumas vezes eu sei, reduzindo um pouco, simplificando, no mau sentido da palavra, algumas coisas, mas exatamente com o propósito de criar uma linha através da qual nós possamos, então, enriquecer essas questões, essas ações, esses debates, né? E, iniciando, então, pela importância que esse tema tem, pelas razões que eu falei inicialmente, muitos de vocês ainda não tinham chego, que o Laerte muito bem aprofundou, da importância das organizações, da importância do trabalho, como isso se reflete em todos os setores da nossa vida e da sociedade, e, então, os aspectos de natureza não objetiva, de natureza subjetiva, psicossociais, né, que são a essência do nosso ser. Nós somos eu brinco, mas eu acho que é verdade, que uma das maiores mentiras que me contaram foi a dona Mariazinha, lá no primeiro, que dizia que existiam animais racionais e irracionais e que nós somos animais racionais. Eu considero essa uma das grandes mentiras que me contaram. Então, toda essa subjetividade, tudo aquilo que impacta a nossa vida como seres individuais e como seres coletivos, né, nas nossas relações humanas, impactam a nossa saúde, o nosso trabalho e, portanto, o desempenho das próprias organizações e a sociedade, todas as suas manifestações e aspectos, a começar pela família, porque depois do trabalho a gente volta para casa, e tudo aquilo que acontece conosco, de alguma forma, afetará, né, os nossos entes mais próximos. As questões de saúde pública, que, em última instância, é a viúva que paga, somos nós. As questões de previdência, idem. Né? As questões do judiciário, que eu estou tendo também uma alegria muito grande de conhecer mais de dentro e vendo uma postura muito mais ativa, muito mais integrada com a realidade, não uma visão puramente legalista de todos os problemas e conflitos trabalhistas, e o próprio desempenho econômico do país, porque se nem só de pão vive o homem, nós vivemos também de pão. Então, nós não podemos abstrair a questão econômica de todas
todos esses aspectos. Então, nessa tentativa um pouco simplista, né, então a gente percebe que a vida ela é toda integrada. Tudo está ligado com tudo. Tudo está ligado com tudo. Então, aquilo que está nos afetando como trabalhadores, está afetando nossa família, está afetando as instituições e está afetando o país como um todo. De maneira que, se na organização do trabalho, nas relações existentes dentro das organizações, as relações interorganizacionais, tivermos condições de agir com mais inteligência, mais sabedoria, mais competência, então, é possível estabelecer um movimento de um ciclo, no sentido de um ciclo virtuoso, né, onde, em todos esses níveis, eu ia dizer aqui, todo mundo aqui sabe ler. A Deise sabe ler, né, Deise? Mas não é com esses olhos físicos. Exatamente. Né? Então, eu vou ler aqui, né? Então, os trabalhadores terão mais qualidade de vida no trabalho, com saúde física e mental, se é que a gente pode separar, mais efeito didático. As famílias com mais equilíbrio familiar. Sabe que eu conheci uma moça de uma grande multinacional e tem algumas coisas assim, que nos afetam pessoalmente. E a situação dessa moça me afetou, porque ela criava sozinha um menino de 12 anos, ela era uma profissional competente, com um cargo importante dentro de uma organização da área de TI, tecnologia da informação, e ela vivia 24 horas por dia, 7 dias por semana, plugada, ligada no seu computador, porque ela fazia uns trabalhos de migração de base de dados. Então, eu ficava pensando a situação do filho dela diante dessa realidade. Então, se nós formos pensar numa visão de externalidade, o que é externalidades? O Rodrigo aqui, esse jovem amigo e companheiro de trabalho, né, ele define muito bem que são os efeitos, as consequências que ocorrem fora daquele foco mais imediato. Então, se nós examinarmos, né, a externalidade daquela configuração das suas tarefas, pensar aquele garoto, 12 anos, entrando num momento de adolescência, um momento turbulento da vida, na realidade do mundo de hoje, e ela, sem poder fazer o acompanhamento adequado, quais serão as consequências durante toda a sua vida? Né? Quanto é o custo disso? Inclusive financeiro, a gente pode até, praticamente impossível, mas eu estou dizendo assim, mas existe uma consequência financeira, né, em todo esse processo. Isso também tem que ser trazido à tona, até no sentido de motivação, que nós sabemos, como ensina a sabedoria popular, que para muita gente, talvez até a maioria das pessoas, o bolso é a parte mais sensível. Então, tem que trazer, é um esforço do nosso trabalho, que o Johan vai falar daqui a pouco, ele capitaneia isso, que é uma pessoa que é da administração financeira, mas ele tem uma sensibilidade humana, ele tem ele transita pela subjetividade humana de uma forma muito legal. Então, isso é importante ser trazido à tona. Esse é um dos grandes desafios dos nossos projetos aqui. Mensurar essas coisas, capital, através desse conceito que é capital intelectual, que não é a pessoa, deriva das pessoas. Tá? Então, isso afeta as instituições também. É um jogo de perda-perda. São relações de perda-perda. Está todo mundo perdendo na forma como estão estruturados os modelos atuais. É uma relação de perda-perda. Né? Todo mundo perdendo. Talvez um ou outro empresário ganhando no curto prazo, mas com consequências perversas. E aí atingindo todos aqueles outros níveis, com destaque, né, pelo fato de não ser tão evidente, os impactos na capacidade da inovação, como eu vou falar daqui a pouquinho. Tá? Bom, o segundo ponto. Por que uma visão, por que uma busca do enfoque transdisciplinar? Né? Por que eu estou usando uma palavra aí, né, pouco
não usual para o público em geral, mas o que nós estamos querendo enfatizar, e é isso que é mais importante, é a busca de um olhar que vá além das áreas de conhecimento específicas, porque a realidade ela não é monodisciplinar. Os problemas na vida real, na minha vida, na sua vida, nas organizações no país, eles não estão divididos em disciplina. As disciplinas existem por uma questão prática, didática, né? Mas que pode nos levar a uma série de erros. E nós estamos diante de um problema eminentemente multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, use o termo que quiser, mas que nós podemos e devemos enfrentar com os conhecimentos, o repertório de instrumentos das várias áreas de conhecimento. E é isso que tem nos movido no Gaia todo esse tempo. Então, por exemplo, a gente trabalha aqui com o conceito de sustentabilidade, que é um conceito que eu acho muito interessante, muito rico, né? E que tem a ver, essencialmente, com uma questão de equilíbrio. A ideia da sustentabilidade é uma ideia de equilibrar interesses imediatos e de longo prazo, meu interesse, o seu interesse, o interesse dos outros, os interesses econômicos legítimos, os interesses ambientais fundamentais, os interesses sociais vitais, né? Então, a sustentabilidade, ela traz, ele é um estado a ser alcançado, por favor, Rodrigo, ela é um estado a ser alcançado. Raríssimas vezes a gente vê esse estado numa organização, por exemplo, de um equilíbrio entre essas demandas e objetivos ambientais, econômicos e sociais, mas que, sendo um objetivo a ser perseguido, precisa desse enfoque transdisciplinar. É óbvio. O próprio conceito ele traz em si toda essa riqueza do conhecimento humano. Então, ele só pode ser alcançado através desse instrumento. Eu não posso usar uma luva de boxe para consertar um relógio. Não vou conseguir. Também não vou com uma pinça lutar com o Anderson Silva, lá, com o Anderson Silva só com uma marreta, né? Mas, enfim, nós temos que usar os instrumentos adequados, né? E é isso que nós estamos buscando aqui. Falando rapidamente do nosso grupo, que é algo que eu pedi, então, para os palestrantes fazer, nós somos uma unidade de pesquisas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, sediado aqui, em Campinas, né, onde, entre as suas 9 divisões, existe uma que tem como foco o mundo das organizações, o mundo da gestão. Nós nos colocamos como um grupo de pesquisas aplicadas. Significa que o que nós procuramos com isso é ressaltar que nós trabalhamos na busca de gerar conhecimentos, e esse adjetivo novo ele é sempre relativo, né? O novo é sempre relativo, mas que tenha como princípio e como destino uma aplicação de relevância social, portanto, um problema de relevância social. Nós estamos sediados aqui no CTI, mas temos, com o próprio Johan, que eu mencionei, e várias outras pessoas que trabalham aqui com a gente, projetos específicos, a Cristina, do TRT, tantos outros, não vou mencionar, o Laerte citou, né, essa aproximação que a gente está tendo, de um jeito que eu acho saudável, até pela nível de demandas, então, né, através de possibilidades que vão surgindo, alunos, né, comum, que vão se integrando, né, e com essa atuação disciplinar, porque nós temos pessoas de várias áreas do conhecimento atuando aqui, né. Esse jovem, por exemplo, ele é um economista, a Nancy é da área da comunicação, tem engenheiro de produção, como o Gabriel lá atrás, psicólogo, gente da área de educação, e assim por diante. Tá? A gente tem focado também a aproveitar essa possibilidade do pós-doutoramento, também como uma forma de mobilizar pessoas de alto gabarito nas diversas áreas de atuação. Então, além desses 6 que estão colocados aí, a Rubens saiu agora, bolsista CAPES, mas eu vi o Fernando Petrini, que a gente está fazendo alguma coisa,
na área de psicologia social, a Elisa, que é uma quase doutora, né, em engenharia de produção, e assim caminha a humanidade. E também trabalhando com o pessoal mais jovem. Está aqui o Tiago, as meninas lá da recepção, e que também enriquece, né, o fato de termos pessoas não só de diferentes áreas de conhecimento, mas diferentes trajetórias e idade. Bom, então, buscando estabelecer algumas relações, torná-las um pouco mais claras, né, a questão da saúde mental e inovação, que parecem assuntos muito distantes e, obviamente, não são, né? Então, vamos buscar entender a questão na sua base, né? Inovação tem uma série de conceitos, como praticamente todos os conceitos do mundo organizacional, e mais um deles é a inovação como resultado da aplicação de um novo conhecimento. Isso é um entendimento que eu acho muito interessante de inovação. O que é uma inovação? Resultado da aplicação de um novo conhecimento. Agora, o conhecimento ele só existe na mente humana. Ele está na esfera da subjetividade humana, da cognição, né? Então, por exemplo, aquela dimensão da mão de obra, então, é o tal da luva de boxe para consertar, né, o relógio. Não é com essa visão de mão de obra, eu não vou mobilizar conhecimento. Então, essa é uma primeira questão, que eu conheço razoavelmente bem, porque eu estou na academia, no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, há muitos anos, antes desse rapaz nascer, por exemplo. Isso é uma coisa que a gente não ouve falar no mundo da ciência, da tecnologia, é ser humano. Não ouve, não existe. Todos os processos científicos e tecnológicos que são eminentemente ligados a conhecimento, que na verdade, é o próprio conhecimento, né, são feitos de uma forma assim, onde o ser humano não existe. É como se falássemos de informática sem pensar em computador, ou falasse em construção civil sem pensar em cimento. Coisa assim, surrealista, mas é a realidade. É a realidade. É a realidade. Então, há anos que eu atuo, né, nessa área, então, buscando trazer o elemento humano, realçar, né, mostrando essas coisas que eu estou falando aqui, você dentro do mundo da ciência, tecnologia e inovação. E quando a gente chega, então, no nível da firma, da organização, da empresa, das várias instituições, então a pergunta é: o trabalhador está sendo adequadamente considerado nessas questões da inovação? Ou que é um viés, a inovação é resultado de PhDs, como o Dr. Laerte, que aqueles luminosos seres que pertencem ao departamento de desenvolvimento, pesquisa da empresa? É isso que é a inovação que nós estamos falando, né? Então, eu não tenho visto, na minha experiência, a consideração adequada do trabalhador nessa questão das inovações. Então, veja, nós temos uma política industrial, científica, tecnológica e de comércio exterior, chamada Plano Brasil Maior, promulgada pela Dilma no final de 2011, que tem como foco inovar para competir. Eu não tenho visto praticamente nada nessa esfera ligada ao ser humano, aos trabalhadores, nessa dimensão que eu estou colocando aqui. Essa figura, ela sintetiza uma visão particular que nós aqui no Gaia temos de, partindo do resultado para a base, né, onde se busca o estado de sustentabilidade, níveis mais altos de competitividade, e que esses são resultantes, ou podem ser, para não entrar muito em detalhes aqui, de estratégias, né, baseado em inovação. E a inovação, sendo o resultado da aplicação de um novo conhecimento em qualquer área, ela tem como base a aprendizagem. Se é um novo conhecimento, é porque eu tive um ganho de conhecimento, então eu aprendi. Colocando de outra forma, aqui é o pé de laranja
cheio de laranja, a laranjeira cheia de laranja, é o que eu quero. Essa aqui são as condições, me sinaliza por onde eu devo atuar para ter aquele pé de laranja cheio, carregado de bons frutos. Bom, então, também, como o momento aqui, o tema não é de nos aprofundarmos nessas questões, como é que a gente coloca a inovação, os vários níveis de aprendizagem, etc. Tá? Mas, assim, buscando trazer mais para o nosso contexto aqui de hoje, então, a gente pode, de uma forma simplificada, mas eu considero bem fundamentada, dizer que a inovação, qualquer nível, ela depende da capacidade de aprendizagem individual, mas não só individual. Então, precisa da mobilização disso, porque todo o trabalho é fundamentalmente um processo coletivo, e a inovação não é diferente, né? Então, depende dessa capacidade de socialização, de trabalhar em equipe. Portanto, o perfil das pessoas que trabalham numa empresa, né, afeta diretamente essa capacidade de inovação, tá? Da própria empresa e, como consequência, dos setores econômicos e do país como um todo. Então, é isso aí. Em síntese, a aprendizagem ela está na base da inovação e proporciona, então, a base da sustentabilidade. Bom, aí nós chegamos no conceito de capital intelectual, que será aprofundado pelo professor Johan, e que nós aqui temos já há vários anos, em vários projetos, não só focados especificamente em questões de saúde mental, né, usando o capital intelectual como um instrumento para alcançar esse estado de equilíbrio de dimensões econômicas, ambientais e sociais. Então, eu fui falar, há pouco tempo atrás, lá na Comissão Tripartite de Saúde, Segurança e Trabalhador, e aí algumas pessoas falam assim, eu não gosto muito desse conceito de capital intelectual. Por quê? Como todo conceito abstrato, cadeira, quando a gente fala cadeira, todo mundo entende que é cadeira, mas quando a gente fala conceitos abstratos, isso depende de como nós entendemos aquele conceito. Então, assim, é importantíssimo entender que capital intelectual não é as pessoas. Aqui não tem 60 capitais intelectuais, não é isso. O capital intelectual ele vem das pessoas, é diferente. Ele vem das pessoas. Então, é o conhecimento que agrega valor econômico. Então, ele é um fator econômico de produção. E que depende, então, dessa riqueza interior que existe dentro de cada um de nós. Tá? Ele tem uma estruturação, a forma, né? Existem muitas abordagens desse conceito. Nós gostamos de trabalhar, eu, o Johan e outros aqui do GAI, como sendo formado por 3 elementos, um deles o capital humano, que não são as pessoas. São os conhecimentos e as competências que provêm das pessoas. É diferente. Tá? Mas só o mais importante aqui é entender, quando nós estamos falando de capital intelectual, não estamos falando das pessoas. Estamos falando daquilo que tem origem na cognição humana. E também, sem entrar muito em detalhes, e traduzindo para Daisy o que está aqui na... Daisy, você não sabe que você está perdendo aqui essa obra-prima da estética gráfica, né? Mas nós estamos dizendo aqui o seguinte, que o capital intelectual, por que ele é um instrumento, então, de sustentabilidade? Por que ele pode contribuir para esse estágio de equilíbrio? Por quê? Ele é a base da inovação, e a inovação tem uma implicação direta com questões de competitividade, com questões de natureza econômica. As eco-inovações, as mudanças de produtos, de processos, de modo a se tornar ambientalmente correto, também precisam de novos conhecimentos, também precisam desse capital intelectual bem direcionado. E, na medida em que ele provém das pessoas e dessa... Só posso dizer essa é a parte mais nobre, mas, pelo menos, é uma parte esquecida, né, do trabalhador, como o Laet bem colocou, né? Então, ele contribui para um enriquecimento do trabalho, das relações humanas, do reconhecimento daquela pessoa, daquele trabalhador, como um ser que pensa, como um ser que pode contribuir para a melhoria
daquela instituição, daquele grupo, e isso tudo mobiliza uma série de processos positivos, saudáveis para os indivíduos. Bom, então, com base nisso, a gente tem organizado essas coisas e dentro do que nós chamamos de um projeto estruturante, que é para estruturar todas essas ideias, né? Então, partindo do estado desejável, né, de sustentabilidade, então, a gente coloca algumas questões, agora mais específicas. Então, nós estamos falando de um adoecimento coletivo da sociedade e tal. Então, uma primeira pergunta: quais são os impactos diretos e indiretos? Eu estou chamando isso de uma epidemia de transtorno mental. Eu acho que alguma coisa que acomete 10, 20, 30% de um grupo, eu não sei em termos epidemiológicos, mas eu classificaria como uma epidemia de transtornos mentais. Como é que isso está impactando as nossas instituições? Segunda, olhando o outro lado da moeda, né? E como que as nossas instituições estão aumentando esse problema? E, portanto, aumentando os prejuízos econômicos e sociais. Então, como é que o problema está afetando as instituições e como é que as instituições estão afetando os problemas? E, terceiro, o que pode ser feito no âmbito das instituições para minimizar esse problema? Porque as instituições, as empresas, as universidades, etc., elas têm um poder na vida das pessoas, elas influenciam a vida das pessoas. E se da forma como elas estão organizadas hoje está sendo no sentido de adoecer, achei muito interessante o que o Laerte colocou, como que a pessoa não está ficando... Eu achei muito legal aquilo que você colocou. Não é que estão acontecendo acidentes, não é que as pessoas estão endoidecendo, é porque não estão se acidentando mais, porque não estão endoidecendo mais. Então, quer dizer, o que pode ser feito para a gente inverter esse vetor? Quer dizer, que dentro de uma sociedade adoecida, sociedade, meios de comunicação, né, será que é possível a gente começar a construir nesses microcosmos que são cada instituição, lugares mais saudáveis, que, ao invés de adoecer, possam estimular, por exemplo, a partir do respeito, pessoa... Né, principalmente num país como o Brasil, como cidadão, eu, por exemplo, me sinto profundamente desrespeitado, mal, violentado, algumas vezes a palavra, né, num lugar onde eu possa ser acolhido, ser respeitado, ser ouvido, ser estimulado a crescer, ser estimulado a pensar, ser reconhecido como uma pessoa, um amigo. Né? E isso, mobilizando, então, reações positivas para o grupo, para a empresa e para as pessoas. Eu não sei se isso é utopia, mas é algo que eu acredito possível. Né? Então, de maneira macro, então, a gente coloca essa questão para ser estudada, que é como os diversos elementos organizacionais, e tem muitos desses elementos, influenciam e são influenciados pela saúde mental dos trabalhadores, pela saúde em geral e pela saúde mental. Então, nós colocamos, numa tentativa de ressaltar as questões das várias áreas de conhecimento envolvidas, né? Então, 12 grandes elementos e variáveis de diferentes dimensões associadas a esses elementos, vários modos, metodologias de pesquisa. Tá? E nós temos, então, uma hipótese, é uma hipótese baseada numa experiência, em conhecimentos prévios, mas que é uma hipótese, que organizações com base nos princípios da sustentabilidade, ou seja, do equilíbrio, busca de equilíbrio de diferentes objetivos, resultam na melhor relação custo-benefício, considerando todos os envolvidos, o empregado, o trabalhador, o empresário, a sociedade, a família, etc., e agregam valor nos 4 níveis organizacionais. Nós trabalhamos no Gaia, então, sempre com ações em 4 níveis, da própria pessoa, do pequeno grupo, da empresa como um todo e dos suprassistemas, aquele que transcende a empresa, por exemplo, dentro de uma cadeia de valor ou dentro de um setor econômico, etc., a gente usa o termo de ecossistema organizacionais. Pode passar. Tá?
Então, o que nós estamos fazendo? Aqui mais focado no tema de hoje, né? Então, bom, em termos de difusão do conhecimento, por favor, Rodrigo, nós promovemos mensalmente, dentro de um projeto financiado pelo CNPq, que chamamos de Manhã da Inovação, né? Então, são eventos como o de hoje, e que eu convido todos a participar. O Laerte, foi até bom você não ter podido vir antes, viu, Laerte? E acho que o dia melhor para você ter vindo é hoje mesmo. Tá? E publicações, inclusive o Laerte, outras pessoas aqui estão participando da construção aí de um livro para a gente se lançar em março do ano que vem, focado nesse tema. Temos já 2 publicados no final do ano passado. Nós estamos em contato com a Comissão Tripartite de Saúde e Segurança no Trabalho, que é tripartite porque ela tem governo, empregadores e trabalhadores. O governo representado pelos Ministérios da Previdência Social, Saúde e Trabalho, né? E eu fui convidado a primeira vez a ir lá. É muito interessante isso, da sincronicidade, como dizia Jung. E foi em agosto, porque eles me convidaram para apresentar umas propostas. Mas, como a agenda estava cheia, é uma reunião bimestral, eu fui em agosto. Em primeiro lugar, eu sentei do lado de uma pessoa que vocês vão conhecer hoje à tarde, que é o Ronaldo Lira, que é do Ministério Público do Trabalho, aqui de Campinas. Lá em Brasília, ele sentou do meu lado na reunião. Aí, a reunião aconteceu, faltando 20 minutos para concluir a reunião, o representante do Ministério do Trabalho, que eu nunca não falei nada com ele, disse assim: eles têm um grupo de trabalho lá. Tinha um grupo. Ele falou assim: eu estou propondo a criação de um segundo grupo de trabalho, que é exatamente riscos psicossociais no trabalho, né? Então, daí eu fui em outubro, e aí fiz umas propostas, etc. As relações estão caminhando bem, e a gente deverá ter, dia 26 e 27 de fevereiro, aqui, nesse auditório, um encontro. Então, todos vocês serão convidados para discutir, pensar as bases de um plano nacional de ciência, tecnologia e educação para a saúde do trabalhador. Tá? Bom, uma outra coisa, por eu ser do Ministério da Ciência e Tecnologia, então, existe um plano, chamado Plano Nacional de Saúde, Segurança e Trabalho, e PlanSat, que tem algumas metas, inclusive essas aí, que é de articulação, são metas de articulação com as áreas de ciência e tecnologia, fomenta a pesquisa, estudos, etc. E eu estou atuando aí como a pessoa responsável por essas metas dentro da comissão. Uma outra ação, então, é um projeto piloto que a gente está desenvolvendo, negociando com o Ministério da Saúde recursos financeiros para isso, que, marqueteiramente, nós estamos dando esse nome, a Organização Saudável de Desenvolvimento Sustentável, que visa isso que a gente está afirmando, promover o desenvolvimento sustentável através da melhoria integrada do desempenho organizacional e dos indivíduos. A base é essencialmente essa, quer dizer, se existe uma relação perda-perda, existe, a gente sabe, um potencial conflito do trabalhador com a sua empregadora, a empresa como um todo, né? Mas que não precisa necessariamente ser assim. Então, tem aí, por favor, tem umas ideias, algo que não vem ao caso agora aqui a gente entrar muito a fundo, mas que, uma ideia de ser um pouquinho mais didático, né? Buscamos, então, trabalhar de forma integrada fatores objetivos e subjetivos da organização. Então, através do desenho, da gestão do trabalho e buscar melhoria no contexto social, nas relações, o contexto institucional, né? Então, fazer com que esses impactos que existem naturalmente nos estados emocionais e psíquicos dos trabalhadores, então, sejam no sentido positivo, ou pelo menos não tão negativo, que afetam a saúde física, a saúde mental e, portanto, acidentes no trabalho e, portanto,
vão determinar a qualidade de vida do trabalhador, o desempenho das organizações, problemas trabalhistas, que essas coisas costumam acabar nos tribunais, né? E o desempenho competitivo da empresa. E, por último, tem 1 minuto, então, juntamente com os amigos aqui, Sérgio Santos, que vocês vão conhecer hoje à tarde, Mauro Larúcia, que vocês vão conhecer daqui a pouco na mesa, da Fundacentro. Então, nós estamos trabalhando na proposta inicial de uma rede de estudos e pesquisas, para a qual todos aqui estão convidados, né? E que tem, então, como base o fomento da cooperação, que é algo bastante positivo, no sentido de que, trabalhando juntos sobre o mesmo tema, temos condições, então, de obter resultados mais relevantes, mais fecundos e de uma forma mais adequada à velocidade do mundo de hoje, né? Então, nós já estamos trabalhando em algumas frentes, como, por exemplo, o Laerte colocou, com o grupo dele, com o grupo do Johan, da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, através da Cristina, principalmente, Mattioli, com o TRT, e com o Ministério Público do Trabalho e outras instituições também. Então, nós estamos denominando de uma rede de estudos e pesquisas sobre trabalho e fatores psicossociais, e que nós estamos iniciando com esses parceiros mais próximos e que está aberta, então, a todas as instituições. Pode pular. Tá? Então, como coloquei, é um dos objetivos hoje do nosso evento, do nosso seminário, compartilhar experiências, mas também mobilizar possíveis colaborações, como o pessoal do SESI Nacional, que a gente se conheceu lá em Brasília, né, Silvia? E tem um outro colega lá que eu vi você falando, eu não sei o seu nome, eu vi você falando em Brasília. Isso. Gostei muito que você falou lá aquele dia, lá, no seminário da Fundacentro, e estou reencontrando aqui hoje. E, então, dando sequência ao nosso evento, então, antes do intervalo, agora eu vou chamar o doutor Johan Pock Júnior, que é estatístico de formação e doutor em administração, com ênfase em administração financeira, e que hoje é professor da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. Muito bem-vindo aqui, muito grato. Obrigado, Marco. Bem. Bom, eu vou seguir o exemplo de todos, vou falar para vocês aqui do lado do Rodrigo, assim ele me ajuda a capitanear os slides. Tá? Como falou o professor Laerte inicialmente, a gente está sempre sujeito a questões da psicodinâmica em qualquer ambiente, né? Agora, por exemplo, vocês estão próximos já do período do intervalo, então nós já estamos com quase todos aqui, devo imaginar, com a bexiga meio cheia, já pensando em quanto tempo demora para o intervalo. Então nós vamos ter, eu em particular vou ter um desafio aqui, que é tentar manter a atenção de vocês no assunto que, para um contexto transdisciplinar, ele é desafiante. Eu vou ter que falar de contextos de administração financeira, economia e contabilidade, sem matá-los de tédio e fazê-los querer correr para o toalete, né? Às vezes não é fácil. Mas, em particular, nesse assunto, eu acredito que tenhamos algum interesse do público, e eu tentei manter o meu vocabulário. Eu também gostei muito que outra passagem do professor Laerte a respeito dos açougueiros franceses. Eu vou tentar manter o meu vocabulário de açougueiro francês de fora, tá? Porque os administradores financeiros, eles têm um vocabulário próprio que deve ser mais ou menos o mesmo nível dos açougueiros franceses, se não usar as mesmas palavras, tá? Então, vou tentar evitá-los para tentar tornar mais simples também a nossa comunicação nesse momento. Então, uma das alterações que eu pedi para o Marco fazer, inclusive de última hora no título, foi mudar fatores psicossociais para fatores humanos ali. Por quê? Porque eu não quero me atrever aqui a entrar numa seara bastante complicada, que é da psicologia social. Eu vou ficar na minha zona de conforto, né?
e vou falar de fatores humanos, que esses são fáceis, relativamente, dentro do contexto de organizações, de você qualificar pelas teorias já desenvolvidas. Tá? E vou falar de ativos intangíveis, esse sim, algo que eu tenho um pouquinho mais de conforto. Está aqui o professor Leonardo Basso ali atrás, que desde o meu mestrado vem me provocando, vem falando de teorias que relacionam a questão do capital intelectual, dos ativos intangíveis, e esse é um dos assuntos que a gente vai falar hoje, e eu tenho o prazer de começar a falar a respeito desse assunto de maneira mais técnica. Por favor. Então, eu começo com uma provocação que é um recorte do artigo do Wang, né? Se vocês não sabem, para os próximos anos podem esperar muitas pesquisas lá do Oriente, muito mais do que aqui do Ocidente. De agora em diante, a tendência é que a transposição do conhecimento seja essa, né? Nos próximos anos. E o Wang ele não faz nada de novo aqui, mas ele mostra algo que nos provoca bastante dentro da área de finanças. Então, aqui está a diferença entre o valor de mercado e o valor contábil de uma organização ao longo do tempo. E essa diferença entre o valor de mercado e o valor contábil, ela é provocante, tá? Porque ela dificulta, na verdade, a interpretação do valor da organização. Usar os valores contábeis da forma como eles são dados é restringirmos a nossa interpretação do que a organização tem como valor. Por quê? E aí, você já pode passar o slide, depois, se necessário, eu volto ali. Tá? Basicamente, porque a contabilidade ela vai representar a relação da organização com o seu passado. Ela nunca teve como proposta, agora que ela está tendo como proposta, começar a olhar a organização como o seu presente e o seu futuro, mas o propósito principal da contabilidade é o controle. O controle é direcionado ao passado. Olhar para o passado e tentar prever o futuro, às vezes, é um exercício muito complexo. Então, essa é a consequência. Você tem um valor, que é o valor contábil, que não reflete o valor potencial de uma organização que é dado pelo valor de mercado dela naquele exemplo. Ou, pelo menos, é a percepção que as pessoas têm desse valor futuro da organização, que é dado pelo valor de mercado. Um dos recortes que eu faço aqui é do Levy, que é: nenhum recurso criado e controlado pela firma poderia gerar benefícios econômicos específicos no futuro e, ao mesmo tempo, ser avaliado em bases confiáveis ao custo. E a crítica do Hironek, que eu acabei de perceber que ficou cortada ali, mas ele critica os aspectos convencionais da contabilidade por não levar em conta o conhecimento, não levar em conta a inovação, não levar em conta uma série de questões. Tá? Pode seguir? Não, aí você seguiu demais. Isso. Acho que é aí. E aí, passando um pouquinho da contabilidade, eu já vou retornar a ela, vamos falar um pouquinho da área de estratégia. Né? Em um artigo recém-publicado na Harvard Business Review, inclusive consta como dezembro de 2012, né, o Ronald Coase, Nobel em Economia, ele critica o distanciamento entre a ciência econômica e a realidade econômica, que para ele está representada pela atividade organizacional. Aí ele fala, olha, enquanto nós estávamos lá, Adam Smith, etc., estava muito bom, porque a gente conseguia contextualizar, justamente pelo fato dos economistas estarem sozinhos, eles eram obrigados a ser transdisciplinares, eles não criaram um vocabulário de açougueiros, então eles não ficaram alienados. A partir do momento em que houve uma quantidade suficiente de economistas, eles começaram a criar o seu próprio vocabulário, eles se distanciaram, e esse distanciamento da ciência econômica para a realidade econômica tem trazido algumas dificuldades. E um outro recorte de jornal aqui que eu escolhi para falar um exemplo desse distanciamento, a gente pode brincar, que são as 5 forças do Porter, que hoje ainda moldam boa parte das estratégias das organizações, e que falam que as principais fontes de vantagem competitiva provêm de barreiras de entrada aos seus concorrentes. E aí eu brinco com a ideia de que, incidentalmente, né, no dia 8 de dezembro agora, a Monitor Company do Michael Porter pediu falência,
né? O que talvez indique que ele pensou demais nas barreiras de entrada e pouco no que ele tinha dentro da organização, né? Não tenho certeza disso, mas acho que um indicador disso é o fato dele ter topado, por exemplo, prestar serviço para o Gaddafi no tratamento da questão da Líbia, na imagem da Líbia, né? Se você seguir, aí a gente vai falar de outro grupo, de outro pessoal aqui também da área de estratégia, que é o Barney e o Thies e o grupo dele. Tá? O Barney, em 86 e 91, eles vão falar, então, da cultura organizacional, ou seja, eles vão começar a olhar para dentro da organização e vão falar, olha, talvez o desempenho, talvez a vantagem competitiva esteja dentro da organização por meio da cultura organizacional. Tá? E disso vai derivar uma série de teorias que eu estou resumindo de maneira grosseira e quase fazendo jus à minha brincadeira com o açougueiro que eu fiz anterior, mas eu estou resumindo bastante, dizendo que isso deu origem ao Resource-Based View, tá? Que é hoje um framework teórico que é bastante utilizado para tentar explicar vantagem competitiva. E o Thies e o grupo dele, em 97, ou seja, uma década praticamente depois do Barney, vai falar do Dynamic Capabilities Framework, que daí vai relacionar o desempenho organizacional com ativos de conhecimento e ativos complementares, ou seja, vai começar a trazer de maneira mais explícita no framework dele a ideia de que existe dentro da organização contextos onde você pode trazer do conhecimento valor e desempenho. Tá? E aí a gente vai entrar na questão do capital intelectual. Afinal de contas, até agora eu estava falando de ativo intangível e eu tenho que chegar no indivíduo, né, nos fatores humanos. Então, o caminho natural para isso é falar do capital intelectual. Com a Resource-Based View e a Dynamic Capabilities, os teóricos de estratégia, eles voltam-se agora ao conceito de capital intelectual. Se a gente for analisar de maneira mais intuitiva até aquilo que eles estão falando, opa, tem alguma coisa aqui no fator humano, né? Então, Sullivan, em 2000, fala que o capital intelectual é o principal determinante dos lucros das empresas que ele investigou num estudo empírico. Né? O Zweig, em 2000 também, ele fala que o capital intelectual é um recurso estratégico que vai requerer uma igual ou maior atenção por parte dos gestores do que o capital financeiro. Então, pela primeira vez, nós estamos deixando de tratar, como na contabilidade clássica, as despesas com recursos humanos como despesas, como um mal necessário para o funcionamento da organização, e nós estamos começando a abstrair esse conceito para um conceito onde aquele recurso humano, aqueles indivíduos dentro da organização, passam a ser vistos como sendo um potencial gerador, um capital dentro da organização, um potencial gerador de desempenho. Pode seguir. Então, o capital humano, e aí eu estou compilando aqui com alguma liberdade os diversos autores, com alguma não, com extrema liberdade, eu acho que você pulou um, não tenho certeza. Não, pode... eu acho que sim, volta um pouquinho, deixa eu só conferir aqui. Isso. Então, realmente é aqui. Então, o capital humano, ele vai ser, até como ficou voltando agora, até eu que me perdi. Vamos lá. Então, o capital humano, ele é um componente do capital intelectual. Então, a definição de capital intelectual é um conceito amplamente disputado. Tem gente que, se deixar os dois numa sala, eles se matam para tentar definir o conceito de capital intelectual. Tá? Ele é um conceito amplamente disputado por diversos autores, no entanto, as definições têm em comum um componente fundamental. Todas elas vão contemplar o capital humano. Algumas delas vão falar de capital estrutural, outras delas vão falar de capital de relacionamento, algumas delas vão criar outras categorizações para estes outros componentes que vão além do capital humano,
mas todos esses demais componentes do conceito de capital intelectual, nas diversas definições que vocês buscarem, tá? O único ponto em que eles não brigam é o capital humano. Nos outros, eles vão ter diversas visões, os diversos autores, a respeito da conceituação desses demais componentes. Mas existe um ponto em comum nesses diversos componentes. Todos esses diversos componentes, para que se chegue a uma definição deles, nós vamos ter que tratar da dialética da relação entre indivíduo e organização. Tá? E essa dialética do indivíduo e organização, ela é um dos pontos centrais do que a gente vai ver ao longo dessas palestras que têm a sequência, e que a gente já começou a ver com o Laet e o Marco. Nós estamos falando aqui de uma palavrinha que é chave no que nós discutimos até agora. Tá? Por favor. Então, aqui, fazendo uma compilação a respeito do que nós dissemos até agora, a gente pode dizer o seguinte: se a gente compilar com alguma liberdade os diversos autores, a gente pode definir o capital humano, então, como sendo as competências, as experiências e a vontade de realizar dos indivíduos dentro de uma organização. Quando a gente coloca dessa forma a definição de capital humano, ainda é polêmico. Tá? Eu tenho certeza que vai ter autor que vai falar, não, você esqueceu de um determinado item aqui. Tá? Mas eu estou tentando sintetizar com competência, experiências e vontade, mais do que a dimensão quantitativa do indivíduo, mais do que apenas o acúmulo de experiências, o estoque de experiências dele, e também trazer a vontade de realizar, o desejo, porque este talvez seja o componente que é menos mencionado na hora da gente falar do capital humano e que está ligado diretamente a, por exemplo, o ambiente de trabalho, a saúde mental, aquilo que a gente está discutindo hoje aqui. Tá? Então, esses três componentes que definem o capital humano, qualquer um deles que esteja ausente, a organização vai ser incapaz, por consequência direta, de sustentar o seu desempenho. É da natureza dela que ela não consiga, seja por ausência de competências, seja por ausência de experiências, ou seja, pela falta de vontade dos indivíduos, talvez tenha sido isso que dificultou, por exemplo, o caminhar da Monitor Company depois dela dar a consultoria para o Gaddafi, né? Caiu muito a vontade dos indivíduos de realizar lá dentro. Estou inferindo, tá? Né? Então, são coisas que a gente pode dizer que afetam o desempenho organizacional e que são parte do componente humano, do capital humano, dos fatores humanos relacionados à organização. Pode seguir. Então, se eu fosse sumarizar para vocês a relação que eu tentei estabelecer aqui, eu diria o seguinte, que desempenho organizacional consistente, né, ele depende de ativos intangíveis. Esses ativos intangíveis têm como componente principal o capital intelectual, e este capital intelectual tem como origem, em sua forma mais simplificada, o capital humano. Não havendo este fator, os outros dois não podem ser definidos, inclusive. Até matematicamente, nos estudos de finanças que a gente realiza, a gente chega a trabalhar o conceito dos demais componentes por diferença do capital humano. Tá? Então, o capital humano ele é fundamental para a definição do conceito de capital intelectual. E esse capital humano ele depende de indivíduos e da sua dialética com a organização. E aí um doce para vocês, para quem, aliás, somente para um, porque sala de professor da Unicamp, né? Um doce para o primeiro que me falar qual que é essa dialética com a organização, do indivíduo com a organização. É o trabalho. Tá? Então, eu vou ganhar o doce eu mesmo, resolvido o problema. Né? Certo? Então, aqui nós temos a questão que está sendo tratada hoje. A dialética entre indivíduo e organização, ela é o trabalho, e este trabalho hoje, ele precisa ser talvez melhor definido
e melhor quantificado a sua contribuição efetiva para o valor da organização e, por decorrência disso, quanto a gente pode melhorar das condições desse indivíduo para que ele desempenhe melhor nas suas funções. Tá? Eu fiz aqui uma listinha de referências, se alguém se interessar pelas leituras na área, as mais técnicas e as menos técnicas. Eu tentei fazer um apanhado de diversas áreas para não me restringir apenas ao contexto econômico-financeiro, porque se eu ficasse somente nesse, eu tenho certeza que vocês estariam agora, já teriam fugido para o toalete. Tá? Então, pessoal, muito obrigado. Agradeço a atenção de vocês. Você conseguiu, viu, Johan, fazer essa delicadeza aí no trato de questões financeiras, principalmente uma plateia, assim, mais para a área de humanas e de saúde. Parabéns.